Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 19 de março. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar. O Santo de Israel, YHWH, o grande eu sou, Criador e Salvador nosso. Estamos aqui invocando a tua bênção, a bênção do batismo do Espírito Santo, para mim e para os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra da profecia, para estudarmos hoje a carta que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia, que o Espírito Santo abra nossa mente para entendermos esta mensagem direcionada para nós. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, sejam bem-vindos a esta live, quando vamos estudar com vocês hoje a carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia. Portanto, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e vamos ler os versos 14 até o verso 22. Apocalipse capítulo 3 e os versos 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, vestidos brancos para que te vistas, e que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, esta é a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia fica a 65 quilômetros a sudoeste de Filadélfia e uns 450 quilômetros distante de Éfeso. Laodiceia foi fundada por Antíoco II, da casa real dos reis conhecidos como Seleucidas. A cidade recebeu o nome de Laodiceia em honra à esposa de Antíoco II, que se chama Laodice. Era uma cidade notavelmente rica. Era o centro de um sistema de bancos da Ásia Menor. Os laodicianos eram pessoas que depositavam sua confiança na prosperidade material, na ostentação e também na saúde física. Era uma cidade circundada por fazendas e no vale havia produção de lãs. Lãs de textura macia e de cor negra, cor preta, mas matizado, por assim dizer, com violeta. Vestes pretas eram quase que exclusivamente usadas pelos laodicianos, como evidência da sua riqueza. Laodiceia também se destacava com importantes recursos de saúde, ostentava notáveis fontes térmicas e banhos de lodo, de argila. As águas minerais possuíam propriedades medicinais que atraíam muitos visitantes e doentes da Europa e da Ásia. Estas águas, próprias para o banho, eram imprestáveis como para bebida. Fontes térmicas, na cidadezinha de Herápolis, precipitavam-se por um despenhadeiro no outro lado de Laodiceia, e a água tornava-se morna no caminho. Uma importante escola de medicina situava-se no templo de Caru, dedicado a Esculápio, o deus grego da medicina.
relacionada com a escola de medicina, havia uma indústria para a fabricação de um colírio medicinal especial que era feito da famosa pedra frígia. Em virtude da sua riqueza, os cidadãos de Laodiceia eram orgulhosos, arrogantes e satisfeitos consigo mesmos. Laodiceia, uma próspera cidade comercial, a cidade das finanças e dos banqueiros, que se adaptava às necessidades e aos desejos dos outros, sempre flexível e acomodadora, cheia de espírito de compromisso. A cidade de Laodiceia acabou em ruínas e se encontra hoje sem habitante algum. Ruínas de 3 grandes teatros e o aqueduto ainda são visíveis ali na cidade de Laodiceia. Laodiceia é formada por 2 palavras gregas, laos, que significa povo, e diceia, que vem do grego dikaios, que quer dizer juízo, justo. Laodiceia significa povo julgado, ou povo do juízo. Queridos, o período de Laodiceia representa o sétimo e último período da história do cristianismo na Terra. Especificamente o período do juízo celestial, que ocorre antes da volta de Jesus, juízo celestial em que todos os nomes serão julgados e os salvos serão arrebatados com Jesus na sua segunda vinda. Por isso, quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, todos já estão julgados. Os que tiveram seus nomes no livro da vida conservado ali, serão levados com Jesus. E os demais, os ímpios, se perderão. Portanto, queridos, o juízo celestial é o período da igreja de Laodiceia, 1844 até a volta de Jesus. A mensagem de Laodiceia é a última mensagem de Jesus para a última igreja. E a igreja do juízo celestial, que iniciou em 1844. Por isso, Jesus Cristo mostrou para esta igreja, Laodiceia, que era o povo do juízo, a era do juízo, mostrou para eles no capítulo 4 de Apocalipse, a sala do juízo. E no capítulo 5 de Apocalipse, o livro do juízo. E no capítulo 6, a abertura de cada um dos 7 selos, que é o processo do juízo em 7 fases. E então, no capítulo 8, o fechamento do juízo, o fechamento da porta da graça. Queridos, a mensagem de Laodiceia aplica-se especialmente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, é uma mensagem para ser pregada para todas as igrejas que querem a salvação em Jesus. Ellen White, ela escreveu assim: a advertência destinada à última igreja deve ser proclamada a todos os que pretendem ser cristãos. A mensagem de Laodiceia, semelhante a uma afiada espada de 2 gumes, deve ir a todas as igrejas. É nossa obra proclamar esta mensagem. Porventura, estamos envidando todos os esforços para que as igrejas sejam advertidas? Testemunhos, volume 6, página 77. Somente serão salvos no período de Laodiceia aqueles que tiverem o espírito de Filadélfia, que é profundo amor a Jesus e às almas. Queridos, o espírito de Laodiceia é espírito de mornidão, mas o espírito de Filadélfia que nós precisamos ter é um espírito de profundo amor por Jesus Cristo e por aqueles por quem Jesus morreu. Abra sua Bíblia e vamos ler então novamente o capítulo 3, verso 14. Aqui diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Testemunha fiel e verdadeira é um título dado a Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Mas ele não foi o primeiro ser criado. Princípio da criação de Deus quer dizer, no sentido ativo, ele é o originador. Ele é a causa original, aquele que deu início a toda a obra de criação de Deus, queridos. E iniciou a obra da criação, ele é o Criador, foi ele quem deu o princípio à obra da criação. É neste sentido ativo de que Jesus Cristo é o princípio de toda a obra da criação. Porque ele é a causa da criação.
Ele foi quem falou: haja luz, e houve luz. Temos muitos outros versos da Bíblia que confirmam que Jesus Cristo é o princípio originador de todas as coisas visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e vamos ler então os versos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Estão vendo? Jesus Cristo é o Criador. Não é um ser criado, mas é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra. Por isso, João capítulo 1, verso 1 diz, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 1. Fala de Jesus Cristo também como o grande Criador dos céus e da terra. João 1:1. No princípio era o Verbo. O Verbo é Jesus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ele quem fez, quem criou todas as coisas no céu e na terra. Jesus Cristo é o princípio originador da criação, o autor da criação. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 3, volte para Apocalipse, para a carta que Jesus escreveu para Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, e vamos ver agora o verso 15 e o verso 16. Capítulo 3, versos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, essa linguagem usada por Jesus Cristo, de que Laodiceia tinha uma condição espiritual de mornidão, não eram frios, ateus, incrédulos, e nem também fervorosos em Jesus Cristo, mas eram mornos. Essa linguagem de água morna, que produz náuseas, era muito familiar para os cristãos que viviam na cidade de Laodiceia. Porque próximo à cidade de Laodiceia, cerca de 10 quilômetros de distância, estavam as fontes térmicas em Hierápolis. As águas saíam de Hierápolis bem quentes. Porém, no percurso de 10 quilômetros, essas águas tornavam-se menos aquecidas ao atravessarem o vale de Licos antes de atingirem a cidade de Laodiceia. Quando as águas chegavam a Laodiceia, já estavam mornas. Essas águas, embora fossem excelentes para os banhos medicinais, eram impróprias para serem bebidas. A fonte de água de Laodiceia não era de água quente ou fria, mas morna. A torre de água da cidade era abastecida com água morna. Sendo assim, a água morna era um fenômeno muito familiar aos laodiceanos e representava também a condição espiritual deles. Por isso, queridos, Jesus Cristo está usando esta expressão, não és frio e nem quente, mas morno. A condição espiritual desta última igreja de Laodiceia, que representa a história do cristianismo de 1844 até a volta de Jesus, está falando de mornidão. É uma mensagem especificamente aplicada aos cristãos que vivem sobre a terra nesse período do juízo celestial, que começou em 1844. A condição de mornidão espiritual é pior que a condição de frio dos incrédulos ou ateus. O cristianismo morno conserva muito da sua forma e mesmo muito do seu conteúdo, porém nada do seu poder. Os cristãos laodiceanos da atualidade estão contentes com suas realizações, orgulhosos dos pequenos progressos que a igreja tem feito. É quase impossível convencê-los da pobreza espiritual em que se encontram. A 7ª carta se refere à experiência espiritual da igreja de Jesus nesta terra, nestes últimos dias. Nós lemos no livro Testemunhos, volume 1, página 188. Seria mais aceitável diante de Deus se os mornos professos de religião nunca tivessem mencionado o nome de Jesus.
eles são um contínuo atrapalho para aqueles que querem ser fiéis seguidores de Jesus. Eles são uma pedra de tropeço para os descrentes e os anjos maus exultam sobre eles e zombam dos anjos de Deus por causa do seu caminho tortuoso. Esses, os mornos, são uma maldição para a causa de Deus na pátria e no estrangeiro. Testemunhos, volume 1, página 188. A mensagem, queridos, de Laodiceia aplica-se de modo especial, decididamente, àqueles que vivem a experiência religiosa insípida. É como sal que perdeu o seu sabor. Oxalá foras frio ou quente, diz aqui no verso 15, Apocalipse 3,15. Se a condição de Laodiceia fosse fria, o Espírito de Deus poderia convencê-la mais prontamente da sua condição de perigo. Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Capítulo 3, verso 16. A água morna produz náuseas, vômito. Se fosses frio, então haveria alguma esperança de te converteres. Mas quando alguém se cinge da justiça própria em lugar da justiça de Cristo, o engano é tão difícil de ser visto e a justiça própria tão dura de ser abandonada, que o caso é mais difícil de se decidir. Um pecador sem Deus, não convertido, está em mais favorável condição do que o morno. O frio que o Mestre Jesus fala aqui na carta de Laodiceia se refere ao pagão, ao não regenerado, aquele que nunca sentiu o toque de uma vida espiritual. Isto significa gelado, sem jamais ter esquentado ou misturado com o quente. O que Jesus está falando aos laodiceanos é que ele preferia que os mornos fossem pagãos ou ateus, pois assim existiria mais esperança para eles. A única esperança para os laodiceanos. Testemunhos Seletos, volume 1, página 476. Aqui nós lemos: a única esperança para os laodiceanos é uma clara visão da sua condição diante de Deus, o conhecimento da natureza da sua enfermidade. Nem são frios nem quentes, ocupam uma posição neutra e ao mesmo tempo lisonjeiam-se de não necessitar de coisa alguma. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome de cristão, mas faltando-lhes o zelo e o poder. Professam a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristãos, não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos, mas também não se convertem. Não se acham dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Não são desinteressados, nem egoisticamente obstinados, não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com seus interesses. Mas os mornos se mantêm afastados e estão prontos a deixar os seus postos quando os interesses mundanos pessoais o exijam. Carecem da obra interior da graça de Deus no coração. Testemunhos Seletos, volume 1, página 476 e 477. A igreja, em seu estado de mornidão, queridos, está dividida entre Cristo e Satanás. Ela é religiosa demais para se separar inteiramente do nome de Jesus e, ao mesmo tempo, é mundana demais para tomar posição firme ao lado de Jesus. Existe muita pretensão nos laodiceanos mornos. Existe muita pretensão, mas pouco cristianismo genuíno. As obras são abundantes, mas a fé é escassa. Prazeres mundanos e vida leviana acham-se intimamente associadas com o cristão de Laodiceia. Por isso Jesus diz em Apocalipse 3,17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Queridos, estas são palavras muito pesadas. Jesus Cristo usou palavras duras conosco, porque eu me incluo no período da Igreja de Deus na Terra, que é o período de Laodiceia. Nós somos o povo de Laodiceia, o povo do juízo. E estas palavras de Jesus são duras, porque diz assim
Tu dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, Jesus está falando, que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Queridos, o povo de Deus aqui é representado na mensagem aos laodiceanos. Carecemos muito da humildade, da paciência, da fé, do amor e abnegação, da vigilância e espírito de sacrifício bíblicos. O pecado domina no meio do povo de Deus. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não está sendo acatada. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Muitos que professam estar esperando a breve volta de Jesus estão se conformando com o mundo e procurando mais ansiosamente os aplausos do mundo do que a aprovação de Deus. São frios, são formais. As palavras dirigidas à igreja de Laodiceia descrevem perfeitamente a condição espiritual dos cristãos laodiceanos em nossos dias. No livro Primeiros Escritos, página 107, diz assim: muitos destes professos cristãos se vestem e falam e agem como um mundo. A única coisa pela qual podem ser reconhecidos é pela profissão que fazem. Embora professem estar esperando a Jesus, a sua conversação não está no céu. A sua conversação não está nas coisas celestiais, mas nas coisas terrenas. É evidente que muitos que trazem o nome de adventista estudam mais como enfeitar os seus corpos e parecer bem aos olhos do mundo do que o fazem para aprender como conseguir ser aprovados por Deus através da sua palavra. Primeiros Escritos, páginas 107 e 108. E lemos no livro Obreiros Evangélicos, página 310. Não devemos nem por um momento pensar que não existe mais luz ou mais verdade para nos ser transmitida. Achamo-nos em perigo de nos tornar negligentes por nossa indiferença, perdendo o poder santificador da verdade e tranquilizando-nos com o pensamento: rico sou e de nada tenho falta. Queridos, conquanto devamos permanecer firmes nas verdades que já recebemos, não devemos olhar com suspeita qualquer nova luz que Deus nos envie. Obreiros Evangélicos, página 310. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. E esse é o pecado dos cristãos de Laodiceia. Orgulho e presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Isso você lê no livro Parábolas de Jesus, página 104. Erroneamente, queridos, a igreja de Laodiceia considera as suas muitas atividades como se fossem sinônimo de piedade. Será que Laodiceia está sofrendo de alucinações espirituais? Por que alucinação espiritual, pastor Samuel? Sim, Laodiceia está sofrendo de alucinações espirituais. Porque Deus, olhando para a Laodiceia, vê uma coisa. E Laodiceia, olhando para si mesma, vê outra coisa muito diferente daquela que Deus vê. Deus, contemplando a condição da igreja de Laodiceia, vê que ela está morna, a ponto de ser vomitada, pobre, cega e nu. Mas Laodiceia, olhando para si mesma, diz: eu sou rico, enriquecida e de nada tenho falta. Queridos, a igreja de Laodiceia se inclina a olhar para suas realizações, que são bem consideráveis. A igreja de Laodiceia pensa nos seus missionários nos confins da terra, evoca os hospitais, os dispensários que a sua riqueza edificou e que a sua generosidade mantém. Laodiceia contempla a sua rede de escolas espalhadas no mundo todo, seus colégios, suas universidades, e se propõe a guiar a juventude no caminho do que é direito. Laodiceia conta as suas casas publicadoras, editoras estabelecidas para iluminar o mundo. Lembra-se dos imponentes templos construídos nas grandes cidades. Laodiceia conta o seu corpo de membros e examina suas ofertas e dízimos. Laodiceia é feliz e complacente.
tem uma doutrina infalível, uma organização competente, uma mensagem triunfante. Mas Jesus está do lado de fora, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Jesus está batendo, pedindo para entrar. Queridos, o que Deus vê dos laodiceanos é diferente daquilo que Laodiceia vê em si mesma. Jesus está dizendo: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Por isso aqui no capítulo 3, verso 18, Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Na repreensão de Jesus, ele enumerou 3 principais ramos de negócios da cidade de Laodiceia. Estes 3 conselhos e 3 repreensões dadas por Jesus usam palavras bem familiares para os que viviam em Laodiceia e devem soar bem familiarmente para você e para mim que vivemos hoje no período de Laodiceia. Em primeiro lugar, quando Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Lembre-se que Laodiceia era o centro de um sistema bancário para toda a região. Grandes riquezas estavam acumuladas em Laodiceia. Eles eram orgulhosos, arrogantes e autossuficientes por causa da riqueza. Eles diziam: nós temos ouro, não precisamos de mais nada. Mas o que Jesus está oferecendo para Laodiceia é ouro, não o ouro comum, o ouro metal. Ele está oferecendo o ouro provado no fogo, que é a fé que opera pelo amor. É esse o ouro que Jesus está oferecendo, a fé que opera pelo amor. Em segundo lugar, Jesus fala também das vestimentas brancas. Por quê? Em contraste com as vestimentas pretas dos laodiceanos. O segundo ramo comercial de Laodiceia era o mercado de lã preta. Eles fabricavam a lã preta que era usada na confecção de finos vestuários. E Jesus diz a despeito disso: vocês estão nus. Vocês precisam de vestimentas brancas, da minha justiça. Os vestidos brancos são a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. É, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que só se pode comprar de Jesus por uma vida de voluntária obediência. Testemunhos Seletos, volume 1, página 477. E no livro Parábolas de Jesus, página 311, diz assim: este vestido fiado nos teares do céu não tem nenhum fio de origem humana. Em sua humanidade, Jesus formou o caráter perfeito. E ele oferece esse caráter para você, laodiceano, para mim, que vivo também no período de Laodiceia. Jesus está oferecendo para você e para mim o caráter perfeito dele. No livro Parábolas de Jesus, página 310, lemos: ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com o seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a ele, vivemos a sua vida. E isto é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Quando o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. A terceira atividade comercial em Laodiceia era a fabricação de um colírio medicinal para os olhos. Laodiceia era o centro da medicina. Os viajantes que viajavam pelo deserto sob o sol causticante e o vento com areia ferindo os olhos, encontravam ali em Laodiceia um excelente colírio para os olhos. Mas em contraste, Jesus está oferecendo um outro colírio, o colírio do Espírito Santo. Que unjas os teus olhos com o colírio, verso 18. Queridos, deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas, e as escamas lhes cairão dos olhos, e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual.
Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor puros. Vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue do seu querido Redentor. E colírio, a graça de Deus, a qual lhes dará claro discernimento das coisas espirituais e indicará o pecado. Testemunhos Seletos, volume 1, página 329. Queridos, o colírio espiritual que Jesus está oferecendo para você e para mim é o Espírito Santo, que unge os nossos olhos para discernirmos entre o bem e o mal, percebermos o pecado sob qualquer disfarce. Os laodiceanos vangloriam-se de que eles têm um profundo conhecimento das doutrinas bíblicas, uma profunda visão das Escrituras. Eles não são totalmente cegos. Se assim fosse, o colírio não teria nenhum valor para restaurar a visão. Não são totalmente cegos. A maior necessidade do povo de Deus hoje é o batismo do Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. É o Espírito Santo que convence do pecado, da verdadeira condição da pobreza espiritual em que a igreja se encontra. É o Espírito Santo que ilumina a mente, mostra a enfermidade, convence do pecado e dá poder para arrepender-se e confessar o pecado. O objetivo da mensagem de Laodiceia não é causar tristeza, não é causar desesperança, desânimo, mas o objetivo da mensagem de Laodiceia é causar arrependimento. Por isso, em Apocalipse 3,19, Jesus diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. É exatamente porque Jesus nos ama, a você e a mim, aos cristãos de Laodiceia, que ele escreveu esta carta. É porque eu os amo que eu estou repreendendo e castigando. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A repreensão de Jesus Cristo é uma prova de que ele nos ama. E o finalzinho do verso 19 diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. O objetivo final da mensagem de Jesus para você, cristão laodiceano, é que você se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e se vista da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, a vestimenta branca. Esta é a mensagem de Jesus Cristo para nós. No livro Testemunhos, volume 1, página 186, diz assim: esta mensagem está destinada a despertar o povo de Deus, descobrir-lhe a apostasia e levar a um zeloso arrependimento, para que possa ser agraciado com a presença de Jesus e preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Aleluia! Que isto aconteça na nossa vida. A mensagem de Laodiceia apresenta um quadro bem negro da igreja da atualidade e seria desesperador, esmorecedor, se não fosse o fato de que a reprovação foi uma reprovação de amor. Jesus reprova os laodiceanos porque os ama, porque são preciosos. Eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Jesus não desiste dos laodiceanos. Ele insiste em bater a porta. Mas não é a instituição, não é a organização da igreja que vai abrir a porta. É você individualmente. Este ato de abrir a porta e deixar Jesus entrar é um ato, é uma decisão individual, sua, hoje, e minha também. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A igreja de Laodiceia precisa abrir a porta, mas não como instituição, e sim como indivíduo. Deus está falando com você. Cristo não força a sua companhia junto de ninguém. Cristo não força a entrada no coração de ninguém. Interessa-se pelos que dele necessitam. Jesus com prazer penetra no mais modesto lar, anima o mais humilde coração, mas se os homens são demasiados indiferentes para pensar no hóspede celestial, ou pedir-lhe que neles habita, ele passa. E você fica sem Jesus. Isto está no livro Desejado de Todas as Nações, página 765. Jesus insiste em bater na porta do seu coração. Mas se você insiste em não abrir a porta, ele vai passar. Ele vai passar.
E quando Jesus Cristo passa, atrás dele ficam as trevas. Mas Jesus Cristo é a luz. E Ele quer que você também seja a luz do mundo. Queridos, vi que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração que não a podem abrir para Jesus entrar. Alguns têm desinteligências, brigas a remover entre ele e os seus irmãos. Outros têm mau gênio, ambição egoísta para afastar antes de poderem abrir a porta. Todo este entulho deve ser removido e então poderão abrir a porta e dar as boas-vindas ao Salvador. Testemunhos Seletos, volume 1, página 42. Quando a alma se rende inteiramente a Jesus, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Jesus torna-se sua fortaleza. Você se torna a fortaleza de Jesus, mantida por ele num revoltoso mundo, e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí reconhecida, senão a autoridade de Jesus. Uma alma que se torna a fortaleza de Jesus, assim guardada pelos seres celestiais. Esta alma é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Desejado de todas as nações, página 307. Queridos, Apocalipse 3, verso 21 e 22 diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Jesus Cristo está prometendo para você e para mim que nós, que recebermos a mente vitoriosa e vencedora de Jesus Cristo, nós vamos nos assentar com Ele no seu trono, assim como Ele se assentou no trono do Pai. Queridos, é um convite de amor que Jesus está fazendo para que você se assente com Ele no trono dele. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Queridos, Jesus Cristo é o nosso amável Salvador. Jesus Cristo, com amor, com bondade, com ternura, insiste em bater a porta do meu coração e do seu coração. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e você pode ouvir a voz de Jesus hoje, e abrir a porta, e você pode abrir a porta do seu coração hoje, entrarei em sua casa. Jesus vai entrar na sua vida, e cearei com ele, e ele comigo. Deixe, meu querido irmão, minha querida irmã, deixe Jesus entrar e revolucionar a sua vida. Jesus Cristo deve se assentar no trono do nosso coração e ser Senhor da nossa vida. Aleluia, aleluia. Eu deixo com vocês o apelo do meu Jesus. Deixe-me entrar. Abra a porta do seu coração. Deixo com vocês a paz do meu Jesus. Amém.